Bom dia! A gente está aqui em Nova York, nos Estados Unidos, passadas as eleições do Brasil, né? A gente vai voltar com os vídeos. E aqui é a praça Peter Minuit. Peter Minuit foi um dos holandeses que ajudou a fundar a cidade de Nova York. Ele veio lá do Brasil, os holandeses estavam lá, né? No Nordeste do Brasil, Pernambuco, no Ceará também. E aqui nessa praça tem duas coisas interessantes. A Staten Island é para lá, né, onde está a Estátua da Liberdade e tal. Você pega o ferry, né, aquele barquinho que vai para lá. A gente está aqui bem na região mais antiga de Nova York, né, perto da rua número 1, né? Então aqui nessa praça você tem duas coisas interessantes, como eu estava falando. Primeiro, tem esse mapa aqui de Nova Amsterdã. Você vê o muro aqui, ó. Esse muro hoje é o Wall Street e aqui era a cidade. Você vê o Forte de 5 Pontas aqui. Você vê toda a cidade, que era uma cidade que foi fundada pelos holandeses e por esses 23 judeus que vieram lá do Brasil. E aqui você tem esse mapa da cidade de Nova Amsterdã em 1654. Vou lembrar que o último holandês que saiu do Brasil saiu lá de Fortaleza, foi o Matthias Beck. E também se comunicava bastante com o Peter, que foi quem fundou aqui a cidade de Nova York. O Matthias Beck ele foi para as Antilhas, acabou sendo governador das Antilhas, mas o Peter, que também estava lá no Nordeste do Brasil, veio para cá e fundou. E a cidade depois foi dominada pelos ingleses, né, pelo Duque de York, e aí tem esse nome, recebeu Nova York por conta do Duque de York. Mas aqui está o mapa de Nova Amsterdã. E o episódio de hoje vai ser justamente para conhecer algumas aqui, a Wall Street, ó, que era a Rua do Muro. Você vê que era aqui embaixo, ó, a Lower Manhattan, a parte aqui mais histórica, mais antiga aqui de Manhattan, aqui nos Estados Unidos. Aqui era um porto natural muito fundo e muito bom, muito protegido, né? O estuário do rio Hudson. E os holandeses vieram para cá e fundaram essa cidade que chamava Nova Amsterdã. E a outra coisa interessante, tem bem aqui, é um mastro que foi erguido em 1954, justamente para homenagear essas famílias de judeus que vieram para cá. E tá aqui, ó, a placa. Ó, os 23 homens e mulheres que fundaram a primeira colônia judia aqui na América do Norte. E vieram lá de Pernambuco, lá de Recife e lá do Ceará também, né? Então eu sempre digo, se os portugueses não tivessem expulsado os holandeses lá do Nordeste do Brasil, Nova York ou ia ser em Fortaleza ou ia ser em Recife. Então vamos ver mais desse episódio de hoje, aqui direto de Nova York. Daqui a gente vai para a Índia. E aí vamos fazer episódios também lá direto da Índia. Vamos lá. Aqui é como se a gente estivesse caminhando pelas casas e pelas ruas de Nova Amsterdã. Olha aí como é interessante. Havia rios, havia lagos aqui em Manhattan, né? Havia esse forte dos holandeses, os moinhos, né, de vento ali, ó, tipo de holandeses mesmo. Bem interessante, né? E aqui as ruas, os nomes ainda em holandês, e aqui a paliçada, a muralha, que era Wall Street. O cemitério judeu ficava fora desse muro, havia algumas casas fora do muro, né? E é interessante, isso aqui é a parte de Lower Manhattan. E eu trouxe aqui o exemplar do livro do cearense Lira Neto. Esse livro é excelente, Arrancados da Terra, que fala justamente essa história desses judeus que vieram aqui. Eu vou ler uma parte desse livro aqui para a gente ver justamente na praça, onde ele descreve muito bem esses monumentos que há aqui dos holandeses. Eu vou sentar aqui, ó, tô sentando perto do mapa aqui e vou ler aqui um trecho do livro do Lira Neto, né, Arrancados da Terra. Diz assim, ó: a ilha de Manhattan era atravessada por regatos, pântanos e cachoeiras, entremeada por florestas de pinheiros, carvalhos e castanheiras imemoriais. Os copiosos estuários abrigavam colônias de mexilhões e mariscos. Alces e veados pastavam incautos pelos bosques, espreitados por lobos selvagens. Os ursos também eram numerosos e ameaçadores. Cisnes, patos e gansos nadavam em rios entupidos de salmões, trutas e linguados, compartilhando os alagadiços com mergulhões, garças e castores de pele lustrosa. O
pequeno núcleo habitacional existente no século XVII situava-se para além da área onde hoje, agora St. James Street, sofre duas suaves inclinações para a direita, mudando de nome e se convertendo primeiro em Pearl Street, que é a Rua da Pérola, batizada assim pelas muitas ostras peroladas encontradas na região pelos antigos colonizadores, e depois em Water Street, a Rua da Água, pelo fato de, no passado, antes de os aterros centenários a terem distanciado cada vez mais das bordas do East River, ela ter demarcado a costa da porção inferior da ilha a leste. Hoje, essa rua tangencia a cerca de 200 metros de distância os armazéns e galpões da antiga zona portuária. A velha Water Street, que antes margeava o rio, tornou-se um corredor de titãs arquitetônicos de vidro, concreto e aço. Na altura em que ela cruza a célebre Wall Street, chega-se enfim ao limite geográfico que em 1656, a data da fundação da necrópole dos judeus, o cemitério, né, que fica lá fica fora da cidade, fica na Chinatown, era considerado o início da área urbana da Manhattan colonial. Wall Street, a Rua da Muralha, recebeu esse nome pela paliçada de madeira que existia lá na retaguarda do povoado para servir de proteção contra o ataque dos índios, corsários, piratas e demais invasores. Composto por estacas sólidas de pontas afiadas com 3 metros de altura, fincando a mais de 1 metro de profundidade abaixo da superfície do solo, o paredão tinha cerca de 700 metros de extensão. Atravessava a ilha de ponta a ponta no sentido longitudinal, desde a bordadura do East River até as imediações da atual Trinity Church, a tradicional igreja anglicana na esquina da Wall Street com a Broadway. Faixa de território então banhada pelas águas do rio Hudson, o Hudson River, e todo o restante a oeste dessa parte da ilha também é fruto de aterros posteriores. No local em que havia a morada da Wall Street, 8 quarteirões da moderna Wall Street tornaram-se o símbolo máximo do poder financeiro. A exemplo do que ocorre nos demais cruzamentos da rua, a interseção com Water Street é assinalada pela presença de executivos e operadores internos sóbrios que se misturam a turistas com a máquina fotográfica a tiracolo. De instante em instante, do alto de ônibus de 2 andares lotados de excursionistas, câmeras de celulares apontam em todas as direções, 5 quadras adiante, desvencilhando-se dos engravatados de ar impaciente dos forasteiros que caminham abismados, de pescoço erguido para cima, e alcança-se o lugar que eu estou aqui agora, que é a Peter Minuit Plaza, o ponto mais meridional aqui da ilha. Basta olhar ao redor da praça para constatar que quase ninguém se detém, e é verdade. Por 1 minuto sequer, diante de um pequeno bloco de granito, que eu estou sentado aqui, bruto, disposto em um dos cantos da praça. Nele, nesse bloco de granito, está fixada uma placa de bronze da velha cidade colonial chamada Nova Amsterdã, o nome com o qual os holandeses, primeiros colonizadores de uma região que os nativos chamavam de Mannahatta ou Manahatta, lugar que a tradução é lugar onde se colhe madeira para fazer arcos de flechas, segundo alguns, ou então uma ilha de muitas colinas para outros. Então os holandeses batizaram que viria hoje ser a cidade de Nova York. Embora o mapa tridimensional em bronze seja detalhado, retratando casas de padrão holandês, com telhados inclinados, sistema de canais navegáveis, uma fortaleza à beira da água e até mesmo um típico moinho de vento, ele não parece despertar maior interesse dos passantes. Estes se mostram mais interessados em seguir Celeris, à esquerda, para tomar a próxima balsa com destino a Staten Island, o passeio com direito à visão do skyline de Manhattan sobre as águas, ou sobretudo à direita, a fim de enfrentar a fila quilométrica da bilheteria dos barcos que levam até a Estátua da Liberdade. Então, na Peter Minuit Plaza, que recebeu esse nome, aliás, em homenagem a um dos diretores da colônia holandesa em Manhattan, encontra-se outro portal do tempo para a história de que trata este livro. Bem na entrada da praça, na base do mastro onde tremulam as estrelas e listras da bandeira dos Estados Unidos, uma praça inaugurada em 1954, no tricentenário de um episódio quase mítico ocorrido em Nova Amsterdã, apresenta uma imagem de 2 leões ladeada à estrela de Davi, símbolos do judaísmo. Logo abaixo deles, lê-se a inscrição edificado pelo Estado de Nova York para honrar a memória dos 23 homens, mulheres e crianças que desembarcaram em setembro de 1654 e fundaram a primeira comunidade judaica da América do Norte. É interessante também que, mesmo entre os nova-iorquinos, a história de Nova Amsterdã ainda é cercada por uma aura de mistério e desconhecimento. É provável que muitos dos cidadãos da ilha não associem as cores da bandeira aqui de Nova York, que são branca, azul e laranja, da atual bandeira do pavilhão tricolor da Holanda,
no século 17. Essas cores, branca, azul e laranja, também estão estampadas num dos principais times de beisebol da cidade, o New York Mets, e também no emblema do New York Knicks, que é a franquia de basquete mais valiosa da NBA, segundo a revista Forbes, né? Então é interessante a gente estar aqui na praça, lendo trechos desse excelente livro, Arrancados da Terra, do meu amigo Lira Neto, aqui justamente em Nova Amsterdã, nessa região aqui, que é a região mais histórica da cidade e que foi fundada por esses judeus e esses holandeses que vieram justamente lá do Nordeste do Brasil quando foram expulsos pelos portugueses em 1654. E aqui mais uma vez o mapa, né, o livro Lira Neto e o mapa de Nova Amsterdã, aqui com Wall Street, a rua Water Street, a Rua da Água, né, os canais que havia. Muito interessante aqui esse mapa que tem na Peter Minuit Street, aqui Plaza, né? Peter Minuit Plaza, aqui em Nova York. E do parque aqui a gente tem uma visão privilegiada aqui da entrada do Porto de Nova York, né? Que é a junção do East River com o Hudson River, né? No estuário do Rio Hudson, e com a Estátua da Liberdade ali atrás. Ó, e depois foi colocada aqui a Estátua da Liberdade, tá vendo? E depois foi colocado aqui, né? O presente dos franceses aos americanos na época da independência deles. Aqui na praça não tem nenhum resquício do forte, aquele forte de 5 pontas que os holandeses construíram aqui, mas ainda tem esse forte aqui, foi construído depois pelos britânicos, né, e depois os americanos, que é na mesma região do forte de 5 pontas construído pelos holandeses, justamente para defender esse porto aqui de Nova York. Então esse forte aqui foi construído na mesma região em que tinha o forte que os holandeses construíram aqui em 1654. Aqui chama Castelo Clinton, né? Esse aqui foi construído já pelos americanos em 1810, mas na região que os holandeses tinham construído aquele forte de 5 pontas aqui no século 17. Esses aqui, ó, são resquícios das muralhas do forte dos holandeses, aquele forte de 5 pontas, que está hoje dentro do Castelo Clinton, né? Que é esse forte aqui que tem em Nova York, que foi construído pelos americanos. Os canhões, né? Muito interessante que esse forte era na beira d'água. Aliás, esse forte era dentro d'água. Era tipo um aterro, uma ilhazinha que tinha muito próximo da água, né? Que o forte holandês era bem pertinho da água. E hoje ele está longe porque muita coisa aqui foi aterrada, né? Para a construção dos prédios, para a construção das coisas aqui em Nova York. Aqui, ó, mais um monumento que fala também desses settlers, desses desbravadores holandeses, né? Chegaram aqui também em 1624. E é muito interessante, essa região aqui de Nova York é a região mais antiga, Lower Manhattan, né? Muito perto. Agora vamos lá para Wall Street, para ver o que tem no chão lá, mostrando onde era a Rua do Muro. Aqui são os New York Archives, os arquivos de Nova York. Então, hoje em dia, tudo digitalizado na internet, né? E você pode acessar. E é muito interessante porque tem, por exemplo, as cartas do Peter Minuit, no que batiza aquela praça, ao Matthias Beck, né? E cartas de volta do Matthias Beck, que estava nas Antilhas, ao Peter Minuit. O Matthias Beck explicando como foi lá em Fortaleza e tal. Então é muito interessante. E tem aqui essas cartas, né? E estão na internet, estão disponíveis na internet. Muito legal essa pesquisa. Logo aqui, muito próximo, também tem aquela estátua, aquela Monument de bronze, né, do touro de Wall Street. Tá aqui atrás, ó, que é uma analogia, né, do mercado financeiro, né, o Bulls and Bears,
os touros e os ursos, né? O mercado de touro é um mercado positivo, favorável, porque o touro é um animal possante, é um animal valente, um animal interessante, e o urso é um animal que seria traiçoeiro, né? Que é aquele mercado negativo, que é quando você tem um problema no mercado de ações, né? Então tá aqui o monumento. Aqui é a Bolsa de Valores, ó, de Nova York, né? A principal Bolsa de Valores do mundo. E na frente daquela estátua do tourinho, tinha a estátua dessa menininha aqui, ó. Tá bem aqui. A menininha, ó, olhando, né? Ela tava olhando pro touro, representando o ser humano, né? A inteligência contra a força, né? Então hoje colocaram a menininha aqui, olhando diretamente para a Bolsa de Valores. E aqui é a Wall Street, ó. Aqui no chão eles colocaram esses blocos de granito com os dizeres, né? Mostrando que aqui é onde ficava o final da cidade. A cidade era daqui para trás, né? Para lá. E daqui para lá, onde tem o Central Park e tal, Soho, todas as Tribeca, todas essas outras regiões de Nova York, simplesmente não existiam. Eram florestas, rios, lagos, né? Então aqui era onde ficava Wall Street. O muro, a paliçada de 3 metros de altura e que protegia a cidade, que era aqui para trás, Nova Amsterdã. Você vê no chão que eles colocavam aqui, ó, aqui onde tinham as paliçadas. E lá atrás é a Trinity Church, que é uma igreja anglicana muito importante aqui para a própria história dos Estados Unidos, a história da independência, né? A Trinity Church, aqui em Nova York. A gente entrou aí na Trinity Church, né? E aqui tem um cemitério. Aqui, os colônios britânicos. Tem holandês também enterrado aqui. E tem um cemitério dos judeus, esses que vieram lá do Brasil, que fica hoje lá em Chinatown. Ó, aqui é a 6ª Avenida, né? A 5ª Avenida tá pra lá. E aqui são os jardins da Biblioteca de Nova York. Já fez parte de vários filmes e tal. E aqui é a estátua, ó, do Andrada, José Bonifácio de Andrade Silva, um dos artífices da nossa independência. Foi uma estátua que foi uma homenagem dos Estados Unidos, né? A ele. Ele é natural de Santos e foi uma das pessoas mais importantes para a independência, para a nossa independência, para a independência do Brasil. E tem aqui, ó, várias cidades do Brasil não sabem nem, várias pessoas não sabem nem quem foi ele, né? Estátua dele tem uma em Santos, outra no Rio de Janeiro e tal. E aqui em Nova York tem uma das figuras mais inteligentes, mais importantes lá no Brasil, na época da independência do Brasil, em 1822. Então, a estátua do José Bonifácio está nessa praça aqui, né? Que é a praça da Biblioteca dos Estados Unidos, que tá de Nova York, que tá ali a biblioteca, ó, aqui atrás. E José Bonifácio foi uma figura muito importante na independência do Brasil, né? Como conselheiro de Dom Pedro. Depois ele brigou com Dom Pedro I, principalmente por conta do episódio da abdicação em 1831, mas depois, para você ver como Dom Pedro tinha ele como uma pessoa fora de série, que deixou a cargo dele a educação do Dom Pedro II, né, do filho dele que ficou no Brasil, Dom Pedro II. Então, aqui em Nova York, a cidade de Nova York, os Estados Unidos homenagearam José Bonifácio, né? Essa praça aqui antes era no Rockefeller Center, fica o tradicional rink de esqui, né, do gelo que tem sempre na época do Natal aqui em Nova York. Agora tá aqui na praça da biblioteca, né? E é isso que eu acho interessante. Hoje é um dia de semana, quinta-feira, né? É lógico, depois do expediente, né? São quase 6 horas aqui. E o pessoal todo ocupando as praças, ocupando os espaços públicos, né? Isso é muito importante.
ocupar os espaços públicos para que outras pessoas não ocupem, né, de uma forma desordenada. Então, bem legal. Olha, aqui é a Quinta Avenida e aqui é a entrada da biblioteca aqui de Nova York. Esses leões são icônicos, ó. Tem 2 leões aqui guardando a entrada, né? E aqui ela já fez parte de vários filmes e tal. É um filme de destruição, de apocalipse, né, do clima. Então tá aqui a biblioteca e atrás fica o Bryant Park, onde tem a estátua do José Bonifácio de Andrade Silva. E aqui é a Quinta Avenida, uma das avenidas mais chiques aqui de Nova York, né? É muito interessante. Bom dia, a gente está aqui no prédio das Nações Unidas, ó, que é a primeira avenida com 42. 42 é a rua que tem o Chrysler Building, aquele prédio da Chrysler. E aqui, no prédio das Nações Unidas, tem 2 coisas que unem as Nações Unidas, esse prédio, ao Brasil. O primeiro, que não é mais antigo, na verdade, é esse mural aqui dos irmãos Cobra, são brasileiros, que fizeram esse mural aqui em homenagem ao mundo, mostra o mapa do Brasil, aqui no nosso Ceará e tal. E o segundo é um quadro gigantesco, muito grande, do Cândido Portinari, que está lá dentro, na entrada das Nações Unidas, que chama Guerra e Paz. Um quadro fantástico, sensacional. Aquela obra do Cândido Portinari, né, que é brasileiro também, lá de São Paulo, no interior de São Paulo, e que retrata justamente todos esses conflitos que o ser humano de vez em quando trava com outros seres humanos nas guerras, mas que a paz é a coisa mais importante que a gente deve sempre buscar. Então tá aqui a sede das Nações Unidas, da ONU, aqui na primeira avenida, aqui em Nova York. O legal nesse mural aqui, ó, que mostra um adulto que pode ser de qualquer raça, tentando entregar nosso mundo de uma forma melhor do que ele recebeu dos antepassados para uma criança. Mas você vê que algumas partes do mundo já estão pretas, assim, cheias de poluição e tal, as outras partes não, estão verdes e tal. Então esse adulto tentando entregar o mundo para uma criança, a próxima geração, né, a geração futura, de uma forma melhor do que ele recebeu dos seus antepassados. E aqui o prédio principal, ali é o prédio onde fica a Assembleia Geral. Aqui mais uma vez o prédio, ó, né? E aqui, ali fica o lugar da Assembleia Geral, aqui, ó. E aqui tem os mastros, as bandeiras de todos os países que são afiliados à ONU. E quando tem a Assembleia Geral, esses mastros todos ficam com as bandeiras dos respectivos países, né? O Brasil, outra coisa importante também, na Assembleia Geral, o Brasil sempre começa. Depois segue a ordem alfabética, né? A, B, C, mas o Brasil sempre começa. Por quê? Porque o Brasil, com um embaixador, um chanceler, um diplomata chamado Oswaldo Aranha, teve uma influência muito grande na própria criação da Organização das Nações Unidas, que surgiu da evolução da Liga das Nações que havia anteriormente. Então, Oswaldo Aranha, gaúcho, um dos responsáveis também pela criação do Estado de Israel, né, foi o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel, foi o primeiro secretário-geral da ONU, um dos criadores da ONU. Então, por isso, para homenageá-lo, todas as Assembleias Gerais da ONU, o primeiro presidente a falar, o primeiro chefe de Estado a falar é o chefe do Brasil, o presidente do Brasil, né? E vem sendo assim tradicionalmente desde a década de 1940. Aí depois vem por ordem alfabética. É tanto que tem até aquele discurso célebre, né, do Hugo Chávez, que Venezuela vem depois dos Estados Unidos, né? O V vem depois do U. Então o Bush tinha falado na época, e aí depois veio o Chávez, e aí desse, o Diablo teve aqui, né? El Diablo estou aqui, posso sentir até o cheiro de enxofre, né? Porque vem por ordem alfabética. Então o Brasil é sempre o primeiro país a começar, mas depois os outros países vão por ordem alfabética. Aqui é o prédio da Assembleia Geral, é um auditório gigantesco em que chefes de Estado, chefes de governo dos países se reúnem toda a vida que há uma Assembleia Geral na Organização das Nações Unidas, aqui na ONU. Aqui a gente está de frente à icônica, que não está aberta, né, porque está de manhã, a Sparks Steakhouse, a churrascaria Sparks. Aqui é a casa do New York Steak, aquele corte de carne que é típico aqui de Nova York, né? Tem a fiorentina, tem a picanha brasileira, tem o chorizo argentino, uruguai, e tem o New York Steak, que é
foi originário, segundo a lenda, aqui na Sparks Steakhouse. Aqui o Rockefeller Center, né? Que eles estão começando a montar a árvore de Natal. Tem uma árvore de Natal que fica aqui tradicional, também vários filmes Esqueceram de Mim e tal. E aqui tá aquela loja de brinquedos, a Fall Schwartz, que é uma das lojas mais famosas do mundo, que tem aquele piano grande, que foi parte do cenário daquele filme grande, Quero Ser Big, né? Quero Ser Grande, com fez o Tom Hanks, que fez o Forrest Gump também, né? Daqui o Rockefeller Center. Legal. Aqui é onde eles gravam uma árvore de Natal, mas está um vídeo de patinação do gelo ainda. Não começaram ainda não a montagem da árvore. E aqui, ó, a Fall Schwartz, aquela loja de brinquedos famosa aqui. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá o like, né? Divulga para os amigos. Tem outros vídeos sobre Nova York que eu fiz outras vezes, né? Mostrando o cemitério, mostrando a sinagoga portuguesa e espanhola. Se inscreva no canal, e é isso. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá, vem para o stage. Vamos lá.